Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Se seu olhar muda, tudo muda. Apoio Instituto Viva Infância. Papo de Criança. Olhar a criança, olhar o seu ponto de vista. Fala-se tanto sobre a criança, faz-se tanto pela criança, mas será mesmo que temos escutado o que realmente são as diversas infâncias? Temos escutado as crianças? Vamos conversar hoje sobre delicadezas e também suas chateações, no Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas, estamos aqui hoje com mais um bate-papo de criança. Se seu olhar muda, tudo muda. Esse segundo bloco do bate-papo de criança será sobre e será com os cuidadores. Todas essas pessoas que a gente quer homenagear, que está dedicando e fazendo o seu melhor durante esse período de quarentena para cuidar das crianças, da forma mais criativa, da forma mais inventiva, para passar o melhor possível por esse momento. Então, a gente tem hoje 3 convidados que são pessoas muito bacanas, que vão contar para vocês o cotidiano deles com as crianças e como eles estão reinventando essa convivência. Adriana é psicanalista e mãe de Fernanda e Olivia. São 2 irmãs que ensinam a ela outras línguas e outros saberes de modo cotidiano, no seu dia a dia. São belas e raras, como diz a sua mãe, e entendeu, Adriana, que depois das filhas não há mais o que temer. É cofundadora das Terças na Laje, junto com seu marido. São eventos semanais onde eles deixam a casa deles de portas abertas para que os amigos venham sem precisar avisar e tragam o inusitado. Ricardo é pai de Rafael e Benjamin. Mora com Luciana, a mãe dessa dupla, numa cidade pequena chamada Ivoti, a 50 quilômetros de Porto Alegre. Ele trabalha como professor universitário em medicina e psicologia e é pesquisador em saúde coletiva e políticas de saúde mental infanto-juvenil. Ele está conseguindo, junto com a família, suportar de uma forma também criativa e inventiva esse momento para seguir uma certa política, como ele chama, de segurança biológica. Os avós também estão participando dessa quarentena junto com eles e junto com as crianças. Carlos Bruno tem 30 anos, mora em Fortaleza, é administrador de condomínio e formado em síndico profissional. Seu filho, Carlos Vinícius, tem 5 anos e é autista. Estuda numa escola regular e é acompanhado também pela instituição Casa da Esperança. Ele, como pai, acompanha Vinícius em todas as terapias e os estudos desde os seus primeiros anos de vida. Eles 2 moram com a avó, mas nesse período de quarentena, a mãe também de Vinícius está em casa, aproveitando dessa convivência e ajudando em todas as situações que eles estão passando também. E essa convivência, segundo Carlos Bruno, tem sido muito proveitosa para todos. Vamos começar o nosso bate-papo. Bruno, e no seu caso, você acha que usar os desenhos ou uma imagem ajudou na compreensão de Vinícius, ajudou no diálogo de vocês? Sim, ajudou bastante, né? Até eu faço alguns desenhos colocando a máscara no dinossauro e ele tem uns bonecos, aliás, uns dinossauros de brinquedo. Daí eu pego uma máscara que tem por aqui, né? Inclusive eu trouxe uma para ele ontem que é de criança e já coloquei no dinossauro para ele ver como é que fica para o dinossauro. Ele toma as medidas, né? Para se precaver para não pegar coronavírus. Então foi uma medida que eu criei para ele mesmo colocar a máscara. Nos primeiros momentos, ele não quis, porque ele sente um incômodo, né? Não é comum para ele fazer esse tipo de uso, né? Esse equipamento. Então, depois de ele compreender de algumas atitudes minhas, insistindo para que ele compreendesse, entendeu direitinho, daí ele usou. Mas, no caso dele, não é tão necessário, porque ele não sai de casa, né? Para você ver a compreensão dele, por exemplo, eu sou voluntário em ações sociais, né? Nesse momento de pandemia, eu estou me solidarizando com um centro espírita que fornece, junto a outras instituições, alimentos para moradores de rua. São
400 alimentações diariamente, né? Fora as sopas, pães, né, para moradores de rua, daí tem doação de roupas e tudo, um monte de coisa interessante, né? Daí eu saio de casa, meu filho lá, papai, a máscara, tem que usar máscara, você está esquecendo da máscara, não pode sair sem máscara, né? Daí ele já compreendeu. Quando eu volto, ele dá a janela de tomar banho, não pode entrar em casa sem tomar banho. Daí, antes de ter contato com ele, tomar banho, ele já entende por conta dos desenhos, do que eu fiz ele entender, ele já coloca para a realidade, né, no dia a dia. Então, tem sido muito importante essa conscientização que ele tá aprendendo com a figura do que ele gosta, que é o dinossauro, o Godzilla também. Ele gosta bastante. Então, tudo que eu estou fazendo, eu sempre envolvo as figuras que ele gosta, por causa do Interfol, e é para tudo na vida, praticamente, né? Pela infância, né? Lógico. Mas tem servido bastante de aprendizado para ele, sim. Eu fiquei pensando, essa fala do Bruno, de o quanto pode ser o organizador, né, para ele saber o que tem que fazer para sair e o que fazer quando chegar. Que eu fiquei antes lá, quando o Bruno falou quando vai mudar de atividade, a gente até explica um dia antes, né, fala que amanhã tem outra coisa. E que bom seria, né, se a gente tivesse alguém, né, um pai, enfim, que nos explicasse isso de, olha, amanhã ou daqui uma semana vai começar uma epidemia e uma pandemia. E assim, vai durar tanto tempo e vai acabar. E aí, pronto, estava tudo resolvido, né? Estaríamos preparados, né? Alguém que possa desenhar para a gente, né? Desenho dinossauro para a gente aí. Né? É uma referência, né? Bruno, você está salvando a gente aqui, porque como é importante a gente também, o que eu vejo nos adultos também, nos pais, nos cuidadores, né, de modo geral, e nos adultos, de modo geral, é isso, o mais difícil é a gente não poder prever, a gente não ter elementos para uma previsibilidade melhor para se organizar, para se preparar, para se defender de alguma coisa que possa ser difícil para a gente, não é? É incrível isso, como acontece com todo mundo, só que talvez com intensidades diferentes, cada um, né? Tomando de uma forma mais intensa, menos intensa, ou a reação sendo diferente para todo mundo, né? Mas é incrível como a gente, de modo geral, precisa dessa previsão, né, de uma certa previsibilidade. Né? E aí, Cláudia? Já no meu caso, só falando aqui para vocês, eu já faço a minha listinha do que eu tenho que fazer todo dia também. Eu tenho que ter minhas referências do meu norte, porque também eu me perco também. O quanto a gente vai se redescobrindo e reinventando também, né? Claro. Sempre... Claro, porque não tendo essa referência, a gente tem que achar um jeito de inventar. Isso que a gente faz com as crianças, a gente tem que fazer com a gente, né? Que eu vou ilusionar do futuro para eu poder suportar isso agora, né? Isso do que eu falava no início, né, do futuro, assim, de o que vai ser, o que a gente pode esperar que seja, né, que então tá vindo essa compreensão de as pessoas vão mudar, desde que queiram, né, que se esforcem para isso também, porque tem aquilo de que daqui um pouco, teve um momento que eu pensei que ia acabar, e aí eu não estava preparada, assim, a semana que vem, o que eu faço se tudo voltar? Porque a mesma coisa, né, se dá inversamente. Então, as minhas filhas, elas acharam não diria uma solução, mas um jeito de lidar com essa espera, fazendo uma mala para o coronavírus ir embora. Então, é uma viagem, né, de certa forma, eu acho que é assim que elas vão imaginando, né, e então elas pegaram uma malinha da LOL, que é uma bonequinha minúscula, e colocaram coisas ali dentro. Colocaram figurinhas, colocaram um tubinho de álcool em gel pequenininho, assim, que diz show corona, ou seja, o próprio corona tá levando na mala show corona, né? Mas
isso foi muito significativo para a gente, de ver a importância de armar estratégias para conseguir esperar esse tempo. Então, com a mala feita, elas disseram que assim que ele puder ir embora, ele já está tudo pronto para a partida. Não precisa se demorar ainda em arrumar coisas, né? Então, acho que é isso aí. Mas o que a gente está pensando para se preparar, que tem a ver com aquilo das crianças que eu contei de fazerem a mala para o coronavírus, na hora que ele for embora, né? A gente tem que começar a pensar como é que a gente faz essa mala para ir elaborando isso, para ir colocando ali uma esperança, né, uma espera mesmo, de que depende da gente também, algo que a gente pode fazer alguma coisa para isso vir a acontecer, e isso nos possibilita esperar, então, né, e uma coisa bem importante que eu vi é que, para nós adultos, e mantendo o trabalho, a gente segue com uma referência, né? Eu pensei, se eu não trabalhasse, eu não sei, aí eu não sei, né? Não sei mesmo. Mas as crianças perderam a escola, as terapias, então, os amigos, né? Todo esse social. E então, elas estão porque eu comecei a ver como eu estaria, como eu penso que estaria sem o meu trabalho. E aí eu vi que está sendo melhor, mais importante para mim, de rever tudo isso que estava em excesso, mas para elas não. Quando a Maria Fernanda gravou aquele vídeo falando de, assim, demonizando total esse tempo em casa, eu vi que está sendo muito difícil, muito mais difícil para elas que estão reclusas disso tudo, né, e sem essas referências tão importantes. Aí me faz pensar também, desculpa, Bruno, te interrompi, mas me faz pensar, eu queria também a opinião de vocês, ou a vivência de vocês, sobre essa ideia das tarefas escolares, se eles tiveram, se eles não tiveram, né? Se foi referência, se foi, na verdade, pesado, né? Se provocou estresse em casa, se não provoca, como que é para eles, né? Isso, para vocês também. Ricardo falou um pouco que as de Rafa começaram só essa semana, né? Essa semana. Mas o que vocês pensam sobre isso? Que tem sido um tema polêmico, digamos. A gente tem a primeira impressão inicial, na verdade, antes até de chegar, a gente tinha uma certa resistência, assim, né? Porque parece aquela coisa da pressão, ter que dar conta do conteúdo, né? Vai sobrecarregar. A gente teve mais... mas eu tive 2 momentos nessa semana que eu fui, que aqui no Sul chama fazer o tema, que eu fui fazer o tema com ele, e eu achei interessante, me chamou a atenção o quanto o Rafa estava interessado no livro, porque a escola fez uma coisa interessante, a gente pôde na escola buscar 2 livros, um livro de português e de matemática, na verdade 2 livros gerais de primeiro ano, foi muito interessante, e me chamou muito a atenção o quanto o Rafa se interessou pelo livro. Ele gosta mais de números até do que de palavras, ele folheando, olhando os números, 100, quanto é 100 mais 20, né, isso me chamou a atenção, mas ainda talvez primeiro o primeiro momento, mas eu senti que houve uma tentativa, houve um gesto bacana das professoras de apresentar uma atividade viável, possível. Assim, teve até, a gente deixou para fazer hoje, que é para contar sobre as brincadeiras que a gente fazia na infância, quando não tinha tecnologia, e eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que eu vou... Como é que a gente vai se virar? Aí eu falei, vamos subir. Eu gostava de subir em árvore, gostava de roubar carambola, assim, o Rafa odeia carambola, então a gente vai ter que se virar de alguma maneira, mas eu senti que teve um gesto interessante da escola, né, de oferecer oportunidade dos filhos estar com pais e costurar algum aprendizado ainda. Não senti que foi simplesmente reproduzir conteúdo. Então, primeira semana, uma impressão interessante ainda. Bruno, você ia falar alguma coisa? Não, eu estava falando naquele momento que
após a pandemia, nós, antes de chegarmos nesse momento pós-pandemia, né, nós temos que já prever, né, estarmos preparados para como é que vai ser a vida após a pandemia, né? Era essa a observação que eu estava falando, porque a gente não previu como é que ia ser a vida com a pandemia, né? Mas nós podemos prever como é que vai ser pós-pandemia, né? Era isso. Acho que você tem toda a razão. Acho que é um tema importante mesmo, sabe? Assim, até em relação aos cuidados, ao ritmo né, do dia a dia e aos cuidados que ainda vão precisar permanecer, né, os cuidados de higiene e tudo, né, as aglomerações também ainda não são recomendadas, mesmo pós-pandemia, né, então isso é uma coisa que eu espero que cada gestor municipal, pelo menos, né, possa ajudar o seu município, a sua cidade, e os estados também, né, a fazerem isso. E que cada cidadão faça o seu dever. As escolas também têm um papel importante nisso, né? Vamos esperar participando e dando ideias e exigindo também, né, algumas dessas coisas. Claro, Eu estou vendo aqui que, nossa, a gente falou tanta coisa, eu permaneceria por mais 1 hora aqui conversando com vocês. Em termos, assim, eu tenho talvez 2 perguntas e a gente já vai caminhando para encerrar, mas vocês fiquem à vontade de falar qualquer outra coisa. Mas vocês acham que, em relação às dificuldades dos filhos, como era antes, e nesse período de quarentena, as dificuldades aumentaram, continua a mesma coisa, na verdade, algumas até podem ter melhorado, né? Como vocês viram isso? Porque eu acho que é uma coisa importante, os pais ficam com muito medo, os pais estão muito apreensivos se nesse momento de quarentena as dificuldades dos filhos, seja qual for a dificuldade, vai aumentar, ou o filho vai regredir porque não vai ter escola, ou vai regredir porque não vai ter as terapias, ou vai regredir porque está em casa parado, né? Está em casa fechado, né? O que vocês pensam disso? As dificuldades dos filhos de vocês, elas continuaram mais ou menos igual, algumas aumentaram, ou outras até melhoraram, né? Sim, eu vou juntar essa pergunta com a pergunta das atividades escolares, tá? Eu acho que as dificuldades mudaram. Com as atividades escolares, eu decidi me autorizar em relação ao que a gente vai fazer e o que a gente não vai fazer. Consegui fazer isso porque elas estão aprendendo muita coisa fora da escola. Eu vi que, tendo tempo com elas, a gente permitiu que elas tenham tempo sozinhas. Porque quando a gente chegava à tardinha em casa, pegava na escola e chegava em casa, a gente tinha ali uma rotina, né, implantada, que era banho, porque, por sorte, elas também têm uma escola que elas chegam muito sujas em casa. Então, era banho, ver os temas, ver a mochila, bota pijama, escova os dentes, janta, historinha para dormir e todo o tempo junto. E agora, elas não ficavam também muito sozinhas, ficavam nos chamando, né? Agora, eu acho que elas aliviaram em relação a isso, e a gente também, né? Que quando a gente vê, elas estão lá as duas, no quartinho delas, que era quartinho de brinquedos e virou quartinho de palavras, porque a gente está colando um monte de palavras na parede. E então, é um tempo que elas estão... que outras coisas acontecem, né? Quando estão sozinhas. E a gente, com isso, consegue ficar mais sozinhos também. Então, com isso, elas estão aprendendo. Elas começaram a tomar banho sozinhas, que não faziam, inclusive lavar a cabeça. E aí, a coisa de se fica suja, se não está bem lavado ou não, ou o tempo que levam no banho, isso perde o sentido nesse momento, né? Porque antes a gente tinha que
cronometrar tudo para chegar a tempo na escola, a gente chegar a tempo no consultório e voltar a tempo. E então, agora, elas levam o tempo que levarem, então, até ela lavando as calcinhas no banho, né, elas estão fazendo coisas assim, aí a gente está fazendo a comida e também não tem essa pressa, né, então, elas vão lá, elas arrumam a mesa, a colaboração naturalmente está acontecendo, e nisso tem uma riqueza extraordinária, assim, que eu vejo, e que esse tempo possibilitou. Então, as atividades da escola, às vezes, não que eu me orgulhe disso, mas eu deixo bem secundário, assim, quando dá e tá tudo. Uma coisa que aconteceu também é que, embora a gente tenha há muito tempo essa ferramenta, né, da internet, mesmo sendo virtual, a gente ainda pensa local, né, porque, assim, ela segue com as terapias que estavam, né, mas eu achei uma fono que eu vi, assim, o trabalho e admirando muito em Cuiabá. E aí, agora eu pensei, por que não, né? E a Oli começou com uma fono nova, que mora em Cuiabá, e que está sendo incrível. E antes eu não tinha pensado que podia ser em Cuiabá, podia ser pela internet, mas que morasse aqui em Porto Alegre. Então, é incrível, assim, tudo que vai acontecendo nisso, né? E então a gente está fazendo essa mudança assim de primeira coisa que eu penso do quanto a gente precisa dos outros, né? Porque a gente precisa muito, porque a gente não consegue sozinhos, né? Que bom a gente chegar a essa conclusão que a gente precisa, a gente reafirmar, né? Isso de quanto a gente precisa dos outros. Mas eu acho que tá na dosagem a solução, né? A diferença do remédio para o veneno está na dosagem, né? Perfeito. Exato, eu acho que é isso. Bruno, e para vocês? Pronto, no caso, eu não senti, assim, muita dificuldade na questão da rotina do Vinícius, né? Até porque eu já acabei descobrindo que ele é um grande artista, ele gosta de fazer vários desenhos de dinossauro, de Godzilla. Até eu mesmo descobri que eu sou um artista, porque todo tempo fazendo desenho com ele, não paramos, né? Aí também descobri, a gente ali vendo, né? Porque quando a gente tá em casa, né? Então a gente começa a ver o que os filhos da gente fazem na escola, né? Se desempenham, né? Em casa, as atividades. Então a gente criou rotinas para ele, eu criei rotina para ele, que eu vejo o quanto a evolução dele é na escola, nas terapias, né? E eu posso estar acompanhando pessoalmente, vendo como é, né? Então, a única dificuldade mesmo em si é a questão da rotina. Mas aí a gente está tirando de letra, né? Assim, a Casa da Esperança, que é a instituição que acompanha meu filho, que é referência aqui no estado de Ceará, né? Que atua na capital, Fortaleza, né? Ela nos presta um auxílio excelente. Tem várias atividades, né, com os terapeutas que passam para a gente, no caso para mim, né, para fazer com o Vinícius, a gente segue, outras coisas a gente já inventa. Então, é interessante porque a gente pode acompanhar ali de perto e a gente vai vendo a evolução dos nossos filhos ali de frente, né, que a gente está presente. Então, eu acho interessante esse momento. Então, assim, a gente não teve uma dificuldade questão de porque está em casa, a única dificuldade mesmo é a quebra de rotina, mas a gente criando uma rotina, avisando para ele o que vai acontecer, né, antecipadamente, ele já se adapta, né? Então, inclusive, assim, a questão da escola, a outra pergunta, né, a questão da escola, ela tem feito várias atividades, passam atividades para ele, né, nós seguimos, né, mas eu vou usar até das mesmas palavras da a amiga aí, não é uma atividade que eu siga à risca, né? Se tem um tempo para fazer, a gente faz, mas tudo dentro do que a gente está criando para que ele possa aprender. E tem sido muito importante. Tá? Ricardo. Fiquei pensando aí, acho que logo que começou
acho que primeira, segunda semana de aula virtual, eu falei com a coordenadora do curso, assim, falei, o meu medo desse negócio dar certo, né? Então, pensando um pouco no que a Adriana fala, eu morro de medo desse negócio dar muito certo. Porque agora, conversando, que bom que a gente vai refazendo as ideias aqui, o quanto esse remédio, aliás, como é que a gente vai descobrir o efeito desse veneno? Né? Eu fico um pouco preocupado com isso, assim, essa imersão, e lá, quando eu perguntei para o Bruno lá, a avalanche de materiais que a gente tem tido, esse excesso, acho que a gente está realmente ainda mais mergulhado no excesso de informações, de muitos materiais que talvez sejam inúteis, né? E essa coisa da gente precisar das pessoas, mas não necessariamente de pensar localmente para poder pensar à distância, eu fico um pouco preocupado com como é que vai ser esse veneno, quanto a gente vai estar preparado para lidar com esse veneno aí dessa imersão absurda na internet e nas câmeras como modo de comunicação. Né, mas para o Rafa tem sido interessante, assim, eu acho que também estou vivenciando me aproximar de ver as habilidades. O Rafa não é o rei da coordenação, também falava que eu souber bastante desastrado, ele também com algumas coisas, mas ele gosta muito de Lego, né, e tem montado Lego, tem trabalhado, inclusive fala assim, quando eu crescer, eu quero ser montador de Lego, né, monta carro de polícia, bombeiro, e eu não acho que ele teve uma perda com isso, não acho que foi uma regressão disso, ou de que a coisa andou para trás, não. Eu acho que, inclusive, fiquei muito feliz de ver o interesse dele com o livro, assim, eu acho que reconfigurou. Me preocupa, assim, não, o professor não é dispensável, o professor é muito importante. Né? Como é que vai ser o engate no retorno? Porque se a gente pergunta, inclusive, para o próprio Benjamin quer voltar para a escola? Não! Rafa, quer voltar para a escola? Não, né? Então, é um pouco... o meu também diz isso, às vezes. Às vezes ele diz que está com saudade da escola, da escola, a escola que é terapia, né? E a escola comum. Ele diz que está com saudade. Outras ele diz que não quer nem pensar em passar próximo. Como é que a gente vai fazer esse engate de volta? Como eu disse, né? Como é que vai ser a nossa vida pós a pandemia? Como é que a gente vai, né? É uma coisa que a gente já tem que pensar. Tô aí pensando nos memes, né? Memes tem sido uma marca aí dos últimos 5, 10 anos, um meme dos velhinhos sentados no banco da escola, assim, as crianças quando voltarem da quarentena, né? É isso aí. Sim, mas vocês falaram de coisas, assim, muito bacanas, eu acho que para quem vai escutar a gente, para quem está escutando a gente. E o que me chama a atenção no que vocês três falaram, né, é uma relação assim de que, bom, não tivemos como planejar, essa foi a parte difícil, isso é difícil para todo mundo, para uns mais difíceis do que para outros, mas é difícil. Agora a gente tem como pensar em minimamente colocar alguns parâmetros para a volta pós-pandemia, né? Então, a gente já sabe que como planejar é uma coisa que dá uma segurançazinha para a gente, vamos ver como fazer esse plano de volta, mesmo que não seja totalmente obsessivo, que tem que cumprir com todas as leis, mas algumas referências para a volta, vocês estão indicando para a gente que é uma coisa importante, né? E a outra ideia é do quanto que vocês se deixando levar um pouquinho pelo que essas crianças são, né? Vinícius, Rafa, Benjamin, Fefe, Olivia, né? Assim, vocês se deixando levar um pouco por isso, escutando os movimentos, sabendo como aqui vai ser muito, enfim, vou esticar demais a corda, aqui não, aqui, né, por esse caminho vai ser melhor, eu vou usar desenho, eu vou deixar no quarto lá brincando, sozinha um pouco, enfim, como vocês foram criando, inventando, à medida que as situações foram acontecendo também. Então, tem esses dois lados, tem os pilares, né? Vocês me falaram como é importante os pilares das referências de algum planejamento, de alguma organização que acalme a gente para o que vem depois,
e como é importante também no dia a dia e tendo um espaço para flexibilizar, para um improviso, a partir de como aquela criança é, né? A partir de como aquela criança é. Acho que isso foi uma coisa super bacana que vocês falaram. Eu vou passar para vocês uma última rodadinha, se vocês imaginassem pais e mães aí escutando vocês, né? Que seria assim, qual o ponto que vocês escolheriam para dizer para esses pais e para essas mães? E eu quero finalizar dizendo que os pais, as mães, os familiares, os cuidadores que estão em casa com as crianças, eles têm feito o melhor que eles podem fazer. E, normalmente, têm se surpreendido, né? Então, a criatividade, o jogo de cintura, enfim, e toda essa... tudo isso que vem junto tem funcionado, mesmo com as brigas, as discussões, as diferenças acontecendo, que fazem parte desse conhecimento. Como é que o outro, na hora que a gente está brigando, o que starta a briga para o outro? Até onde eu vou nessa situação de exigir do outro que naquele momento ele não está podendo dar, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bacana. Vou fazer essa última rodada com vocês, já super agradecendo, né, a vocês três e aos filhos que ensinam muito a vocês também. E, bom, convidando aí todo mundo para assistir, para ouvir depois, né, que a gente arrumar direitinho. Vamos lá, quem vai começar? Por ordem alfabética. Então, né, pegando até a máscara, né? As máscaras que a gente estava usando agora e as máscaras que a gente usava antes, né? Isso me faz pensar o que é autêntico meu agora, das crianças, da nossa família, e o que vem de fora disso, do que nos é pedido, do que nos é demandado, né? E então, que essa máscara de agora, na verdade, ela é mais simples, assim, ela é um pedacinho de papel, né, às vezes, mas que a gente está lidando com a essência, que é a vida, não é a essência da vida, né? E então, a gente está conseguindo ser muito inventivo, porque a gente vai se apropriando mais disso que é autêntico, porque antes, isso faz a gente conseguir se reconectar com as crianças, né, e aprender muito junto, respeitar o saber delas, porque a gente não está contaminado, né, com tudo que vem de fora e que nos exige, e que exige as crianças, né, a responderem o tempo todo. Nesse sentido, eu vejo que as crianças se tranquilizaram, assim, em estar em casa, em ter o tempo respeitado, e não ter que ficar 6 horas na escola, independente de passar chuva ou passar sol, né, independente de como está o tempo lá fora, né, ao ar livre, como desafio. Então, eu penso, assim, que se a gente conseguiu agora, e a gente está conseguindo inventar, criar e estar junto, a gente vai conseguir depois fazer isso tudo de novo. Bruno, você quer falar? Sim, fala. A questão, você falou que a gente pode falar para os outros pais, não é isso? Bem, aqui eles não desistam, né? Estejam sempre empenhados a proporcionar para os seus filhos o melhor de si, né? Eu acredito que todos os pais, né, estão dando o melhor de si, não somente os pais, mas os cuidadores, os profissionais na área da educação, né, os terapeutas. Acho que todo mundo nesse momento está dando o melhor de si, né, para as crianças, porque na cabeça das crianças, né, por mais que a gente diga que o momento é sério, elas não vão compreender como nós compreendemos. Inclusive, eles pensam que é férias, né? No caso do meu filho, se eu pergunto para ele se ele quer voltar para a escola, às vezes ele diz que não quer,
né, e está gostando, adorando ficar em casa, né, ficar mais próximo do pai, da mãe, da avó, né, ter mais essa proximidade, que é coisa que ele geralmente não tinha. Então, ele está se adaptando a uma nova rotina, né? Então, por isso que eu citei que a gente tem que se programar, né, já de antemão, como é que vai ser após pandemia, né? E é muito importante. Então, eu acredito que nesse momento é um momento de união e que todos nós, independente do que a gente acha, eu poderia ter feito algo melhor, não. A gente está dando, tenho certeza que todos os pais, todos os educadores, terapeutas estão dando o melhor de si nesse momento, tá? Então, é o meu ponto de vista. E Bruno, Ricardo. Então, fico pensando assim, como está sendo difícil, assim, né? Dizer talvez uma coisa simples, isso vai passar, né? Isso vai passar, isso não vai ser para sempre, apesar de que isso vai deixar marcas para a gente para sempre, isso vai mexer muita coisa no modo que a gente vive e a gente experimenta o mundo. Isso vai passar. Estou pensando muito, eu falava de uma das faculdades onde eu dou aula, que não colocou um plano, né, para muito longe, teve uma que determinou até o final do semestre, outra. Eu tenho pensado muito no timoneiro, no meio do nevoeiro, aí, gosto muito do Paulinho da Viola, né, no nevoeiro, vai devagar, vai tocando o barco devagar, né, até onde eu consigo enxergar, né, pensando timoneiro ali, né? Dá para enxergar para 3 metros, vamos fazer um plano para daqui a 3 metros, dá para ver daqui a 3 dias, vai devagar, respeitando o que o coração diz, assim, né, o que você aprendeu com seus pais, com as pessoas que criaram você, né, acho que um passo de cada vez vai ficar bem, né, a gente também, enquanto comunidade, vai tentar criar laços fortes, por isso talvez a importância da gente apostar no local, assim, da proximidade entre as pessoas, que a gente vai se fortalecer. Eu vou só, talvez, aumentar um pouquinho aqui, talvez na edição, não sei como é que vai ficar. Uma amiga minha me ensinou uma coisa muito interessante da oposição entre imunidade e comunidade, né? O quanto, quando a gente fala de imunidade, fala de coronavírus, fala da ideia de guerra, de enfrentar, de destruir o inimigo, e quanto comunidade fala no sentido oposto, assim. Então, talvez nesse momento a melhor maneira de combater o vírus é muito mais a comunidade do que a imunidade, a gente ter algo comum, ter a solidariedade, a luta comum, porque a imunidade só produz guerra, e a gente está vendo aí que o discurso da guerra está produzindo no Brasil. Acho que é por aí. Claro. Eu concordo totalmente com as suas palavras. Oi. E isso do Ricardo falar de ir devagar, né, me lembrou um poema do Fernando Pessoa, que é Para Além da Curva da Estrada. E aí começa assim que para além da curva da estrada, talvez haja um poço e talvez um castelo, mas que a gente não sabe o que vem depois, né? Então, aqui só há estrada antes da curva. Depois da curva, não há estrada nenhuma ainda. Então, vamos com calma, né? Unidade por unidade, né? Gente, super, super obrigada. Adriana, Bruno, Ricardo. E vocês depois vão ouvir e vão dar opiniões também, tá bom? Tá bom, Cláudia. Muito obrigada, Cláudia. Bem bacana. Obrigado. Eu acho que vai chegar até as pessoas e como a nossa trajetória que se seu olhar muda, tudo muda, a ideia é que algumas dessas palavras que vocês disseram possam sensibilizar e, quem sabe, movimentar um pouquinho o olhar desses pais que estão em casa, né? E em determinados momentos pode ficar uma situação um pouco mais apertada, um pouco mais pesada, né? E que, enfim, não sabemos se vai ser castelo ou poço, né? Mas que o caminho a gente está seguindo, né? E com muitos juntos, isso fica bem melhor também. Uhum. Sim. Tá. Então tá. Beleza. Beijo para vocês. Obrigadão, beijo. Beijo, galera.
Meu nome é Maria Fernanda, tenho 12 anos, sou de Vitória da Conquista, Bahia, e hoje eu vou indicar o livro Extraordinário da autora R.J. Palácio. Olá, meu nome é Isabel Freire, de São Luís do Maranhão. Eu tenho 9 anos e eu queria recomendar 2 livros para vocês. O nome é A Pior Princesa do Mundo, que eu amo, super recomendo, escrito por Anna Camp, e a ilustradora é Sarah Ogilvy, e também Uma Noite na Praia, que foi escrito por Helena Ferrante e ilustrado por Mara Serri. Meu nome é Lívia Bernardinelli Prieto, eu tenho 10 anos e sou da cidade de São Paulo. Eu gostaria de indicar os livros História de Ninar para Garotas Rebeldes, de Francesca Cavallo e Helena Favilli, e História de Ninar para Garotas Rebeldes 2, também de Francesca Cavallo e Helena Favilli. Ficha técnica. Música, Luciano Salvador Bahia. Desenho Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central, se seu olhar muda, tudo muda. Fernando Passos, Engenho Novo. Assistente, Luísa Guerra. Produção, José Bittencourt Júnior. Estúdio, Alex Carlyle. Júlia afirmando, Júlia não, Júlia me olha o olho e vê no fundo, que jeito tem meu coração. Júlia ainda não, quase tudo. Júlia já pouquíssimas coisas. Júlia tá chegando no mundo.